Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui reunidos virtualmente mais uma vez para cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus. E mesmo que não podemos estar presencialmente devido às questões do lockdown aqui na nossa cidade de Natal e também Parnamirim, do nosso estado do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo, né? Estamos felizes por estarmos aqui com vocês virtualmente, mesmo que de maneira que não queríamos estar aqui não somente virtual, mas queríamos estar presencialmente. Entendemos que Deus, nesse momento de crise, Ele quer que a igreja ela entenda o seu papel e exerça a obediência da palavra de Deus e funcione na medida que Deus permite ali o seu funcionamento. Entendemos que, na perspectiva divina, somos um serviço essencial, não é mesmo? Mas, infelizmente, as autoridades não entendem assim, algumas delas, mas oramos para que Deus mude isso e pedimos para que, acima de tudo, a gente lembre que temos que, primeiramente, obedecer a Deus e também, depois, às autoridades, certo? Estamos hoje aqui e, costumeiramente, nós estamos expondo a Epístola de João, 1 João, e que tem um tema muito específico para nós. É um tema de a importância na obra e na pessoa de Cristo, devido aos ataques dos hereges ali daquela época, os docetistas, com um pensamento protognóstico, que traziam a ideia de que Cristo ele veio somente em espírito e o seu corpo ele não tinha um corpo físico, ele era apenas um avatar ali que estava manifestado em espírito. E então João, o apóstolo João, escreve essa epístola para combater essas ideias e lembrar que eles têm que ser fiéis a Deus, fiéis à palavra, diligentes em sua caminhada cristã e assim por diante, certo? Vamos então, iniciando o nosso culto aqui, orar a Deus, que Ele nos abençoe, nos dê o seu entendimento nesse momento e nos dê um culto agradável e que possamos adorá-lo essa noite, certo? Então oremos, baixe sua cabeça aí em sua casa, com sua família, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai amado, nós entendemos, ó meu Pai, pela Tua palavra, que é nosso dever, Senhor Deus, Te adorar. Não somente porque o Senhor nos manda, mas por quem o Senhor é. Aquele que criou todo o universo, que decidiu, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, vir a essa terra, nos purificar de todo pecado e injustiça, dando a Sua vida na cruz por nós. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos deu vida, Senhor Deus, pela Tua graça. É por isso que te adoramos, ó nosso Deus. E oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos dar boas-vindas a algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando, certo? Eu vou primeiramente dar boa noite a Edilza, a Andressa, a Gisele, a Linágila. Você está aí no chat com a gente. Comente, certo? Para a gente possa conhecer você um pouco mais. Eu vou chamar 3 pessoas aqui para estarem conosco hoje, certo? Vou convidar aqui nossos irmãos Lucas e Aline, primeiramente. Olha aí, Lucas e Aline, bem-vindos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Amém. E também convidar uma pessoa que vocês ainda não conhecem, algum de vocês, e vão conhecer hoje, né? Eu tenho o prazer de conhecer esse jovem aí, e se não conhecê-lo um pouco mais, ele vai falar um pouco mais sobre quem ele é, certo? Então eu vou chamá-lo aqui. Jairo. Bem-vindo, meu amado. Tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Show. Estamos aqui, então, lembrando, né, que se você está nos acompanhando pelo YouTube, você pode passar também esse link para os seus familiares, amigos, certo? Se reúne aí em sua casa, na frente da televisão, no celular, no computador, para adorarmos a Deus nesse momento, certo? Eu queria, então, convidar vocês a adorar o Senhor com um cântico. Vamos ter o privilégio de ouvir aqui Lucas e Aline louvarem ao Senhor conosco. E louve também em sua casa nesse momento. Estamos aqui juntos, certo? Então, vamos louvar a nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos adorar o nosso Deus com Deus, hoje vai ser que vai ser paz, honra e
Eu quero ser vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Amém. 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 Deus seja louvado em nossas vidas. Deus é maravilhoso, Ele nos transforma de fato. E, coincidentemente, é sobre isso que falaremos hoje. Não combinamos aí esse louvor específico. Mas Deus, Ele de fato nos transforma, nos torna seus filhos. E é por essa filiação com o nosso Deus que temos uma nova vida. Deus nos dá, de fato, nova vida para vivermos sempre aos seus pés. Certo? Vamos então orar nesse momento. Peço que Lucas ou Aline façam uma oração, pedindo que Deus continue nos guiando nessa oração. E depois da oração, Jairo vai se apresentar, vai falar um pouco quem ele é, falar aí um pouco a sua idade, um pouco do que ele está fazendo aqui em Natal. E vamos conhecer um pouco mais, certo? Então, Lucas ou Aline, pode fazer essa oração, fiquem à vontade. Deus amado,
Amém. Ficou um pouquinho, o som falhando um pouquinho, mas espero que tenha ouvido o pessoal. Mas de todo Amém. modo, oramos a Deus. Você também orou em sua casa aí. Bem, então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouco quem é Jairo, o que ele está fazendo aqui e por que está aqui conosco hoje também, certo? Jairo, pode ficar à vontade de se apresentar para os irmãos conhecerem um pouco mais sobre você, certo? Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Meu nome é Jairo Freire, né? Os irmãos já podem ver, tenho 27 anos. Eu sou de Petrolina, Pernambuco. Né? Eu estou aqui no CIB, né? No Seminário Batista, Instituto Batista Bereano, aqui em Natal mesmo. Né? Entrei nesse ano, né? Para fazer o curso de 4 anos, né? De bacharel em teologia. E, como eu disse, sou de Petrolina, fica a mais ou menos 900 quilômetros aqui de Natal. De ônibus, são aí 20 horas de ônibus, né, de viagem. É uma viagem longa, mas vale a pena. E uns 2 anos, mais ou menos, atrás, eu conversei com meu pastor, né, e depois com a minha igreja, a respeito do meu envio, né, para o seminário. A igreja reconheceu também o meu dom pastoral, né, e decidiu me enviar ao seminário este ano, né, devido a alguns problemas que aconteceram, né, questão de não poder, por conta de pandemia e tudo mais, mas tudo aconteceu no tempo de Deus. E eu estou aqui hoje para falar aos irmãos, né, que eu estarei também auxiliando aos irmãos no Ministério Prático na Igreja Batista Regular de Emaús. Então, eu estou hoje, né, me colocando à disposição dos irmãos para ajudar no que for preciso. E, assim que possível, né, também estar presente também com os irmãos. Nós estamos com algumas restrições, né, no estado, e aqui no Natal também, e em Emaús também. Então, devido a isso, eu não pude ir ainda, né, fisicamente. Mas, desde já me coloco à disposição para estar com os irmãos. Então, é isso. Eu peço que os irmãos também orem por mim, né, por esse desenvolvimento. E eu creio que é isso, né? É isso. Amém, amém, Jairo. Ótimo. Primeiro ano aí de seminário, um tempo bom aí, 4 anos, certo? Conheço muitas pessoas que entraram que nem você, pesavam 70 quilos, saíram com 95 quilos. Espero que você não fique tão cheinho aí como alguns saem, mas pelo menos cresça, pelo menos no que é importante na graça e no conhecimento de Deus ali. E, se Deus quiser, vai guiar seus passos, certo? Mas vamos então orar por sua vida nesse momento. E logo após a oração, a gente vai ler uma porção da palavra que meditaremos hoje. E depois Jairo nos presenteará ali com 2 hinos, 2 cânticos, e nós louvaremos a Deus juntamente com ele, certo? Então, vamos orar por sua vida, Jairo. Então, oremos. Santo Deus, Pai amado, este culto aqui prestado a Ti, Senhor Deus, tem um objetivo único, de Te adorar e reconhecer o Senhor como único e soberano Deus sobre todos. Pedimos, Senhor Deus, pela vida do nosso irmão Jairo, pelos anos ali no seminário que ele vai estudar, se dedicar à obra do Senhor, para que ele possa se preparar, Senhor Deus, e adquirir ali ferramentas que sejam usadas no Teu sagrado ministério. Sabemos que os tempos são maus, Senhor Deus, e cada vez mais se aproxima do dia da Tua volta. E ansiamos por isso. Mas até, Senhor Deus, a Tua volta, precisamos ser fiéis e pastores e missionários precisam ser levantados através do Teu Espírito Santo e o reconhecimento da Tua igreja. Louvamos a Deus pela igreja de Petrolina, que reconheceu Jairo, Senhor Deus, ao ministério. Também pela igreja Batista de Emaús, que o recebe aí para serviço ministerial prático nesses anos. Que louvamos e é a isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então ler a palavra de Deus. Peço que você então nesse momento abra sua Bíblia, certo? Para que possamos fazer a leitura. 1 João, capítulo 3, dos versos 7 ao verso 10. Enquanto você abre a sua Bíblia em sua casa, uma pequena curiosidade. No Antigo Testamento, nós falamos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. No Novo Testamento, falamos 1 João, 2 João, 3 João. Por quê? Porque no Antigo Testamento são livros, enquanto que no Novo Testamento são cartas. Então, quando você for fazer uma leitura bíblica, certo?
para você dizer para a igreja, lembre sempre, né? Carta é primeira, livro é primeiro, certo? Então, abra sua Bíblia aí em 1 João, primeira carta, o epístolo do apóstolo João, versículo 7 ao 10 do capítulo 3, certo? Então, leiamos juntos nesse momento, 1 João 3, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Deus aplique poderosamente a sua palavra em nossas vidas. Vamos então louvar ao nosso Deus, ao nosso irmão Jairo, esse momento juntos aqui virtualmente. Então, adoremos ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 454 do cantor cristão Vitória nas Lutas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido, e na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo, em todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Bem, irmãos, vamos a um outro hino, o hino de número 301, Crer e Observar, também do cantor cristão. Em Jesus
gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem pena maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé zelhador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Vamos crer e observar. Deus sempre quer que nós o adoremos, prestemos culto a Ele. Infelizmente, devido a essa pandemia, não podemos fazer isso presencialmente, juntos, ali reunidos como igreja. Nós estamos aqui virtualmente e, em virtude disso, temos sempre que lembrar da importância que é adorar ao nosso Deus. Sempre lembrar de crermos e observarmos. Vamos fazer uma oração para nós passarmos, então, para a reflexão dessa noite. Será bem breve. Vamos refletir um pouco sobre o que Deus quer nos ensinar, sobre quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, certo? E por que isso é importante para você entender quem é o seu pai. Será que você tem por pai Deus ou tem por pai Satanás? Vamos orar então a Deus que Ele nos leve nessa meditação de hoje à noite, no cumprimento da sua palavra. Então oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos, mesmo que virtualmente aqui, de estar um culto agradável a Ti, Senhor Deus, com os irmãos. Nos faça ter a ciência, Senhor Deus, da importância da Tua palavra em nossas vidas, para prestarmos não somente louvor a Ti, mas vivemos uma vida santa, não um culto somente de domingo, de quarta-feira, mas uma vida diante de Ti, Senhor Deus, uma vida diante da Tua presença. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então, vou aqui me despedir por enquanto aqui de Lucas e Jairo e Aline. Meus amados irmãos, Deus abençoe vocês. Vocês vão estar aí no backstage acompanhando aí o culto, certo? Mas vamos aqui nos despedir. Deus abençoe vocês. Foi ótimo, viu? Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho.
Bem, amados, esse momento, se você não está com a Bíblia aberta, peço que você abra a sua Bíblia para 1 João, capítulo 3. Vamos ler ali novamente a porção da palavra de Deus, o que Deus quer falar ao nosso coração. Abra aí a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3. Vamos ler novamente a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus. Filhinhos, não vos deixeis... Versículo 7, certo? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Amados, existe uma ideia, eu já falei sobre isso com vocês, uma ideia corriqueiramente errada e que foi corrigida nos primeiros versos aqui do capítulo 3 pelo apóstolo João, que ele também coloca em seu evangelho, ao falar ali dos relatos da vida do Senhor Jesus Cristo e seu ministério, que é sobre um engano que hoje é muito comum de se ouvir. O engano de que todos nós somos, por consequência, filhos de Deus. E esse é um engano muito comum. Nem todos nós somos filhos de Deus. Só é filho de Deus, só é declarado não somente gerado por Deus, mas seu filho tendo a filiação como pertencendo ao Senhor Deus, como filho, e tendo relacionamento de paternidade com Deus, aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se Deus ainda não te converteu ao Evangelho, não transformou a sua vida, não te causou o arrependimento e a fé para crer no Evangelho, você não é filho de Deus. Infelizmente, você não é filho de Deus. E a Bíblia, ela completa mais ainda. Aqui em 1 João, nós temos de que você não somente está órfão de Deus, mas você pertence ou você possui uma outra paternidade, você possui um outro pai. Então, quem não é filho de Deus é filho de Satanás, filho do diabo. Em outras palavras da Bíblia também temos outros termos, filhos das trevas, filhos da ira de Deus. São termos ali sinônimos, isto é, possuem o mesmo sentido geral. Então, se você não é filho de Deus, você automaticamente se enquadra como filho do diabo. Mas esse texto aqui, ele não é somente um texto de qualificação. Não somente declara e divide as pessoas como filhos de Deus, filhos do diabo, mas ele também diz quem são esses filhos e as obras ou as práticas daqueles que são filhos de Deus e daqueles que são filhos do diabo. E isso é um texto, esse texto aqui é um texto muito, às vezes, difícil de se engolir, porque é um texto que toca profundamente nosso relacionamento com Deus e conosco. Ele é um texto que confronta, de fato, a nossa vida. Veja como o texto inicia, no versículo 7. Diz o seguinte: filhinhos. Esse termo aqui usado por João, um termo de filiação também, carinhoso aqui, mas também para mostrar o relacionamento de João com aquela congregação ali. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É o versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E surge então o questionamento, pois você já tenha se perguntado nisso. Mas, Vitor, eu cometo pecado. Eu pratico pecado. Se eu pratico pecado,
logo eu não sou justo, eu não pratico a justiça. E se eu pratico o pecado, o versículo 8 diz que eu venho do diabo, que eu sou filho do diabo. E agora? Como fica isso? Será que todos aqueles que cometem pecado são filhos do diabo? Ou será que existe uma diferença aqui? A diferença, meus amados, está de fato na origem ou em quem somos nascidos, ou de quem procedemos. O crente, ele vai passar por muitas lutas, de fato. Ele vai ter que lutar contra a sua carne, contra a sua vida, e vai ter que mortificar, vai ter que batalhar contra o pecado. Paulo, em 1 Coríntios, usa uma linguagem muito interessante. Ele fala que ele tem que se esbufetear, tem que se auto-esmurrar aqui. Então, essa linguagem de luta e de guerra contra nós mesmos, contra nossa carne, pecado e desejos pecaminosos, é uma realidade na vida de todo crente. Isso não quer dizer que se você comete pecado e se diz crente, você toda vez, de fato, é crente. Existem pessoas que se escondem através de uma casca de evangélicos, de uma aparência de filhos de Deus, uma aparência de crentes, porém, vivem uma vida de uma prática contínua de pecados. Se você é esse tipo de pessoa que finge ser crente, mas vive pecando e desobedecendo a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus, você não é crente coisa nenhuma, você é filho do diabo. E se preocupe, pois se você é filho do diabo, Deus irá cobrar a sua vida. Mas se você possui esse conhecimento, você pode então sair dessa condição e se tornar filho de Deus. Como? Veremos um pouco hoje com algumas características, certo? Primeiramente, vamos entender o que significa praticar a justiça ou ser justo. O versículo 7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Quem eram as pessoas que João aqui está alertando para aquela igreja sobre o engano? Eram os protognósticos, aquelas pessoas que acreditavam em uma espécie de heresia chamada posteriormente na igreja de docetismo. Essa heresia dizia o seguinte, como já falei no começo do culto aqui, de que Cristo não veio em corpo de carne e osso, em corpo humano, ele veio somente em espírito, e o que estava aqui representado era apenas um avatar, apenas uma imagem daquilo que ele era em espírito. E isso é uma heresia por quê? Porque eles diziam isso baseando-se na filosofia grega de que o corpo ou a matéria, tudo que é material, é imperfeito, é, por consequência, má. Então, se tudo que é material, tudo que é corpóreo, tudo que é carnal é consecutivamente mal, logo, Cristo, sendo Deus, não poderia vir em carne. Contudo, eles erram. Nem tudo que é material, o corpo não é, por natureza, originária má. Deus criou o ser humano para ter corpo e alma, ou corpo e espírito. Deus, ele quer que nós o adoremos com o nosso corpo. O corpo, a nossa carne e o mundo material não é mal por consequência. Ele não é mal, certo? No plano de Deus, o que tornou o ser humano mal, e não somente o seu corpo, não somente esse mundo caído, mas não somente isso, mas também o nosso espírito caído, foi o pecado. O que torna o ser humano mal, o que torna o mundo a seduzir o ser humano às maldades, é o pecado que habita em nós, o pecado que desfigurou, que mudou, que desraigou a nossa natureza originária. Esse pecado é que é a fonte da maldade, não é o corpo, não é o mundo material. Eles, inclusive, tinham uma crença grega em uma espécie de semideus chamado Demiurgo. O Demiurgo seria aquele que estaria entre os céus e a terra, aquele que veio do céu, mas quando tocou a matéria se tornou impuro. E esse Demiurgo, então, foi o que criou todas as coisas. Esses protognósticos, esses docetistas, tentavam mostrar para aquela igreja de que Cristo era uma espécie desse demiurgo, de que só que ele não era um impuro, ele veio somente em espírito, e por consequência o corpo era mau. Só que tem uma questão aqui muito interessante. Esses homens, esses hereges, esses que não eram do meio deles, como é falado
no versículo de número 19, que saíram do nosso meio, do capítulo 2, diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que significa isso? Eram pessoas que propagavam ali mentiras, que propagavam heresias. Hoje em dia, temos pessoas que tentam enganar aqueles que querem seguir a Deus. Sejam com teologias coach, com teologia da prosperidade, com teologias enganosas, com heresias antigas, transformadas hoje em algo que tem uma aparência boa, mas são heresias, são ensinos contrários à palavra de Deus. Tudo que é contrário à palavra de Deus é uma desobediência direta ao caráter santo do nosso Deus. E essas pessoas aqui estavam ensinando, estavam enganando esses crentes. Mas João escreve: não vos deixem enganar por ninguém. Por quê? Porque não somente diziam que o corpo era mau, mas também diziam que, por alguma questão ali diferenciada, que o pecado era algo inventado. O pecado era somente a questão corpórea. Você não precisava se preocupar com algumas atitudes, porque o pecado é somente o que é fisicamente mostrado, o que é físico, o que é materializado. Isso quer dizer que você poderia cometer algumas atrocidades que era só dar vazão aos seus vícios e desejos. Só que as virtudes reais, segundo esses docetistas, era você viver uma vida de bonança, mortificando o seu corpo e vendo seus prazeres como você queria. E isso tem um problema. Então, João aqui escreve dizendo: não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Vemos aqui a importância de praticar a justiça de Deus e um padrão sobre a prática de justiça. Temos aqui o entendimento de que a justiça, ela provém de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Logo, temos que aqueles que são justos ou declarados como justos, considerados ali por Deus lavados e purificados da condenação, certo? E aqui é muito importante porque temos uma doutrina bíblica chamada de justificação. Eu e você não somos, certo, em essência ainda justos. Estamos em processo de santificação ainda. Mas nós já somos declarados justos. O que significa isso, Vitor? Segundo o tribunal de Deus, Deus nos considera ali, pelas obras de Cristo, vem em nós e nos declara, nos sentencia como justos. A condenação que era nossa não é mais imputada em nós. Mas aqui tem algo interessante. Aqui diz que é justo aquele que pratica a justiça. E aí surge outro questionamento. Mas não é justo aquele que vive pela fé? Aquele que tem fé não é justo? A justificação não vem pela fé? Ou vem pela prática da justiça? Como é que funciona isso? Isso é interessante, certo? Primeiro, na cultura hebraica, lembrando aqui que João, ele é hebraico, mas escreve a um mundo ali helenizado, um mundo grego. João, ele é hebreu, ele escreve de um conceito também de sabedoria hebraica. Para o hebreu, sábio é aquele que vive uma vida sábia. Para o grego, sábio é aquele que consegue ter um momento de ócio e de ideias e conduzir ali pensamentos que são de natureza filosófica. Para o judeu, para o hebreu, sábio é aquele que vive uma vida reta segundo a palavra de Deus. Sabedoria, ou princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Logo, uma vida justa é uma vida que é repleta de práticas de justiça. E é isso que o texto declara. Aquele que pratica a justiça, ele é justo. Não é justo porque pratica a justiça. Pratica a justiça porque ele é justo. Há uma diferença aqui. Eu não me torno justo por fazer o bem. Eu faço o bem porque eu sou justo. Eu sou justificado por Deus. E o texto diz aqui um exemplo bem claro. Assim como ele é justo. Ele quem? O Senhor Jesus.
assim como ele, o Senhor Jesus, ele retorna aqui o que ele vem falando nos versículos iniciais do capítulo 3, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Logo, temos que andar no padrão de que ele andou, andar segundo ele andou. Então, temos o versículo 8 que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E temos um problema aqui. O problema é o seguinte: ou nós normalmente fugimos desse texto, pulamos esse texto na leitura bíblica, né? Ah, não, eu não vou ler aqui não, porque esse texto aqui fala que eu sou um pecador, eu não gosto disso não. Mas entenda, você tem que admitir que você é um pecador. Tem que reconhecer que você tem pecado. João também fala isso no começo da sua epístola, dizendo que se alguém que tem pecado nega ou diz que não tem pecado algum, ele mente, certo? E nele não há verdade. E se não há verdade, não há justiça. Mas se aqueles que têm pecado admitem isso, Deus, em Jesus Cristo, veio para os purificar e os salvar de toda a injustiça. E isso é preciosíssimo, meus irmãos. Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, sabemos que o que nos domina não é o pecado mais. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você tem fé no Filho de Deus, você agora não pertence mais ao diabo, você agora pertence a Deus. E o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo na minha e na sua vida e nesse mundo. Cristo Jesus veio como um valente para destruir ali as obras do diabo. Veio como um guerreiro para destruir as obras do diabo. Este mundo aqui, ele é um mundo caído, um mundo que está embebido ou derramado ou submergido nas trevas do pecado. E a nossa vida, se nós não dermos conta dela, não andarmos segundo a palavra de Deus, estaremos vivendo de acordo com as leis do diabo, com as leis do pecado. E o diabo, se você pertence ao diabo, a Bíblia fala que você é filho do diabo, que você pertence ali a Satanás, você procede dele. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Perceba aqui uma diferença aqui entre aquele que procede do diabo e procede de Jesus. Aquele que é justo vive pela justiça, assim como ele é justo. O padrão dos justos é quem? É o justo que é Jesus Cristo. Mas o padrão dos filhos do diabo, qual é? É o diabo que vive pecando desde o princípio. Aqui temos uma outra dica sobre o que o texto quer nos dizer. Se você vive na prática do pecado, você vive que nem o diabo, você vive pecando. E se você vive pecando, você não vive, você está morrendo a cada dia mais, porque o pecado, ele só traz morte, desgraça, destruição. Mas o que há, de fato, de vida está em Deus. Então, se você pratica o pecado, você procede do diabo, você vive pecando. E o que é o pecado aqui? O pecado, se não é a transgressão da palavra de Deus. Nesse texto em específico, pecado significa ali transgressão, significa viver manifestando as obras más. Isto é, vamos pegar aqui o decálogo aqui, os 10 mandamentos, certo? Se você não adora somente um único Deus, se você você adora a Deus, adora um outro Deus, um outro ser como seu Deus. Ah, mas Vitor, mas eu não faço isso. Se você acha que você, às vezes, não comete idolatria, cuidado. Temos que ter cuidado. Nós temos um coração ali que é uma fábrica de ídolos. Um coração ali que é profundamente pecaminoso. Também temos que lembrar o quê? O segundo mandamento. Não fará imagem de escultura, certo? Às vezes colocamos somente algumas pessoas, algumas religiões que fazem isso, mas muitas pessoas têm para si ídolos, fazem ídolos não de pedra, não de mármore, mas em seu coração, pessoas, cursos, faculdades, empregos, outras pessoas, e isso é muito comum, certo? Você idolatrar outro além do Senhor. Mentir, roubar, cobiçar, matar, tudo isso são exemplos dos pecados que nós
podemos cometer contra Deus em sua palavra. Mas também pecados que nós falamos muito, né? Se não faz mal ao outro, tudo bem. Só que negativo isso. O pecado, ele é primeiramente uma ofensa direta à santidade de Deus. Depois, sim, é uma ofensa a você mesmo e ao seu próximo. Por exemplo, se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa, você pode nunca colocar em prática tais sentimentos, mas se você tem o egoísmo, se você tem o orgulho, evidentemente que você está pecando contra Deus. Se você procura receber sempre a glória no lugar de Deus, se você procura sempre receber os louvores no lugar de Deus, e assim por diante. Tudo isso é andar segundo o diabo, é proceder segundo o diabo, é viver como o diabo. E aqui eu faço para você uma pergunta. Você tem vivido segundo quem? Segundo Jesus Cristo ou segundo o diabo? Quem é o seu mestre? Quem é, de fato, aquele que você tem seguido? Você tem a Deus como seu pai ou tem o diabo como seu pai? É que eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Muitas vezes esquecemos de que Jesus Cristo, ele cobrará de nós algo muito custoso. Certo? A salvação no Senhor Jesus, a conversão da graça, ela se dá de fato como um presente para nós. Nós não merecemos a graça de Deus, não merecemos o seu amor, não merecemos a salvação. E não podemos fazer nada para conquistá-la. Isto é, não há nada que façamos para que mereçamos ou tenhamos a salvação. Até a fé que temos vem de Deus, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. A fé é um dom de Deus. O que isso significa, então? Significa que, se você vive a sua vida em pecado, se você vive a sua vida pensando que você é um salvo, mas anda praticando as obras da carne, praticando e vivendo como o diabo, você nunca foi um crente. E o que significa viver em pecado? Viver praticando tudo que é contra as Escrituras. Uma pessoa que vive no pecado é uma pessoa que a cada dia mais vive para amar a si mesmo, amar os prazeres e odiar a Deus. E vive no pecado nunca lembra de adorar a Deus, sempre se preocupa mais em si mesmo e com as pessoas do que primeiramente com Deus. Quem ama o pecado e ama o diabo procede do diabo, procede sempre do pecado e da sua carne. Lembre, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Se você vive pecando, chegou a hora de você se arrepender. Cristo Jesus veio para esse mundo para destruir as obras do diabo. E se você for filho do diabo e você não se arrepender do seu pecado, ele vai destruir você. Isso é muito sério. Certo? Poucas pessoas hoje em dia falam sobre inferno, sobre condenação. E esse texto aqui, ele é claro em falar de que para isso, versículo 8, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Se você pratica e vive em uma vida pecaminosa que desonra a Deus, você é filho do diabo. E se você é filho do diabo, você faz parte das obras dele. E Jesus Cristo veio a este mundo e virá uma vez mais para julgar todas as obras que fazemos nessa terra. Ele vai julgar as minhas e as tuas obras. E eu pergunto para você, nesse julgamento, esse dia de julgamento, você será condenado ou será absolvido? Você será declarado ali mais uma vez como justo? Venha assim, meu servo, venha para cá.
porque Cristo Jesus derramou o seu sangue sobre a sua vida. Ou Deus irá olhar para você e falar: você pertence ao diabo, será condenado ao lago de fogo. Quem é você? Filho de Deus ou filho do diabo? Não há aqui uma terceira opção, certo? Não há como você se livrar disso. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, que falamos anteriormente, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O que significa aqui? Ser crente não é somente uma atividade moral, não é somente você ter uma ética espiritual, não é somente você viver uma vida moralista, certo? E isso é um outro ídolo que muitos colocam hoje em dia. Ah, mas aquela pessoa é tão boazinha, aquela pessoa é tão bondosa. Aí falamos a frase que completa isso, né? Só falta ser crente. Falta muita coisa, meus irmãos. Se essa pessoa for uma pessoa que pratica boas obras, uma pessoa bondosa, caridosa, que é não somente uma pessoa que é com o próximo bondoso, mas também é respeitoso com sua família e assim por diante, se ela não ama Jesus, se ela não crê em Jesus, se ela não tem a Cristo como seu Salvador, você pode não saber, você pode não entender, mas essa pessoa, ela é ainda um pecador e ela é filha do diabo. Sem Cristo, nós não temos nenhuma esperança e nenhuma escapatória. Não trata de moralidade, não trata de religiosidade, seguir os conformes de uma religião, seguir os conformes de uma cartilha moral. Ah, eu sou crente, eu faço isso, eu ando assim, eu ando aquilo outro, visto tal roupa, não falo palavrão, não faço isso, não faço aquilo outro. Tudo isso é importante? É, mas é importante se você é nascido de Deus, se você é semente divina. Se você não nasceu de Deus, nada disso importa. Se você não nasceu de Deus, o seu moralismo vai ser carregado com você para o inferno. Você será condenado ao inferno com um bom perfume, mas irá para o inferno. Será que nem os fariseus? Por dentro são sepulcros caiados. Por fora ali, são santos. Não seja como os fariseus. Não viva uma vida de moralidade. O que salva a pessoa, o que salva você da condenação, o que Deus fez por você, é muito maior do que uma vida moralmente correta. A vida moralmente correta, ela só é reflexo do seu relacionamento primário com Deus como seu Pai. O Evangelho é isso. É se relacionar com Deus como nosso Pai. Ter Jesus como nosso irmão. O Espírito Santo ali como aquele que nos preenche, nos enche ali de graça e de santidade. Muitas vezes nos perdemos nisso, em argumentos morais. Faz isso, faz aquilo outro. E as teologias hoje em dia, e o ensino teológico, às vezes ele é muito enrijecido. É muito, às vezes, colocamos muita pressão e queremos quase que forçar a barra, pensar que o nosso relacionamento com Deus se dá através de discussões teológicas. Não. Nosso relacionamento com Deus se dá muito menos em discussões teológicas e muito mais como se fosse um banquete. Cristo Jesus é o pão da vida, ele é a água da vida. O Espírito Santo, Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 12, que ele nos alimenta, ele nos dá de beber o seu Santo Espírito. Com Deus, nosso relacionamento é muito mais parecido com um banquete, com uma mesa farta, com a conversa à mesa, com a mesa posta. Nós não fomos chamados aqui somente para compreender intelectualmente quem é Cristo, para compreender moralmente o que temos que fazer.
não é o que temos que fazer, não é quem temos que crer somente. Temos que devorar Jesus. Temos que nos relacionar, nos alimentar do pão da vida. Ele tem que habitar em nosso coração, em nossa vida. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Veja o que o texto diz novamente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você acha que a sua boa moral vai te salvar, deixa eu te falar uma novidade aqui. Se você não nascer de Deus, você nunca vai conseguir se livrar do seu pecado. É preciso o novo nascimento. Só vai encontrar o Senhor Jesus com um novo nascimento. Pois o que permanece nele é a divina semente. Deus colocou em nós a sua divina semente. O que significa? Foi colocado em nós, foi posto em nós um solo santo. Foi colocado ali um solo fértil para que brotasse, para que crescesse em nós a boa semente do Evangelho, a boa semente de Deus. Somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Perceba aqui que, segundo João, segundo o apóstolo João, é impossível conceber a ideia de que aquele que nasceu de Deus comete ou vive praticando uma vida pecaminosa. Logo, se você vive no pecado, nunca se arrependendo, nunca crendo no Senhor Jesus, você não nasceu de Deus ainda. Mas há esperança. Há esperança. Se arrependa e creia no Evangelho. Creia que você é um pecador. Creia que você comete pecados todos os dias, que você precisa do Evangelho. Você tem que lembrar que Jesus Cristo veio a esse mundo puro, como Cordeiro Santo, não cometeu pecado algum, morreu numa cruz para nos purificar de toda a injustiça, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Se apegue a essa mensagem. Esse é o Evangelho. Creia no Evangelho. Creia na divina semente. Seja então purificado e transformado pelo poder do Evangelho. Nasça de Deus. Não porque você quer, porque ninguém escolhe nascer. É Deus que escolhe. Deus que nos escolhe. Deus que coloca em nós a sua divina semente. Se arrependa. Creia no Evangelho. Se você não é crente ainda, está me ouvindo aqui hoje, creia no Evangelho. Nasça de Deus. Abandone os seus pecados. Se você é homem, está em sua casa, se você agride a sua esposa, seja fisicamente, moralmente, com palavras, se você não disciplina seus filhos, se você é uma pessoa descontrolada com o dinheiro, se você está viciado em pornografia, se você vive uma vida dupla, no culto do domingo, na quarta-feira é uma pessoa, na semana é outra totalmente diferente, se você mente para conseguir mais em seu emprego, se você cola na escola, eu não sei qual é o seu pecado, nem a sua realidade, mas se você comete essas coisas e vive por essas coisas, essas são o que de fato dão um fôlego para a sua vida, você está perdido, mas Deus pode lhe achar, pode lhe encontrar. Se arrependa e creia no Evangelho. Deixe para trás a sua vida de pecados. Creia em Jesus Cristo. Deixe que Deus destrua a obra do diabo na sua vida. Creia em Deus. O versículo 10 encerra essa ideia total que João quer dizer aqui. E diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui João, pela primeira vez, ele dá um exemplo prático do que significa não praticar a justiça de Deus. E agora veja que eu vou falar precisamente para aqueles que são crentes. Você crente. Você, filho
ou filha de Deus. Se você odeia seu irmão por alguma desavença, algum motivo, se você não ama o seu irmão, se você não ama seu irmão, João está falando aqui, a palavra de Deus está falando aqui, que você não procede de Deus, que você é filho do diabo. Amar nossos irmãos, para o cristão, não é uma opção, é uma ordem, mas é uma ordem que nós obedecemos com graça, com alegria, com satisfação. Quando nós odiamos nosso irmão, quando nós não amamos nosso irmão, estamos provando a quem de fato pertencemos. Quando nós não amamos a nosso irmão, nós estamos amando ao diabo mais do que amamos a Deus. Isso é muito importante aqui. Nisso são manifestos os filhos de Deus. Praticando a justiça, amando nossos irmãos, vivendo uma vida de santidade, longe da prática do pecado. E perceba aqui, João, nesse texto aqui em específico, ele diz muito mais o que não devemos fazer e pouco o que devemos fazer. Ele fala, pratique a justiça, aquele que pratica a justiça é justo, ande como ele andou. Mas ele diz muitas vezes, não pratique o pecado, não viva odiando o seu irmão, não viva pela injustiça e assim por diante. Esse texto aqui ele é muito interessante, meus amados, porque desde o capítulo 3, versículo 4, versículo 7 e versículo 8 e versículo 10, fala sobre a prática de uma vida correta e a não prática de uma vida pecaminosa. Leia comigo o versículo 4 do capítulo 3, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Leia agora o versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Quer viver uma vida cristã prática? Muitas vezes o pessoal reclama disso, né? Ah, o seu cristianismo ou a teologia ela é muito teórica. Não existe isso, meus irmãos. Teologia é viva. Teologia é teoria mais prática. Teologia é se relacionar com Deus, amando a Deus e vivendo uma vida de santidade. Isso é boa teologia. Doutrina correta, ensinamento correto, muito conhecimento? Sim, mas o conhecimento que produz piedade, vida santa, prática. A prática da justiça e a não prática do pecado. Não viva para o seu pecado, viva para Deus. Quem você procede? De quem você procede? De quem você é filho? Eu queria, nesse momento, ler com você, para encerrar, um poema. Um poema que fala sobre renovo. Para você que está passando por dificuldades, quer de fato renovar a sua vida, renovar a aliança com Deus, prestar aqui uma confissão ao Senhor. Senhor, eu estou pecando. Senhor, eu estou falhando. Esse poema retrata muito bem a nossa realidade. Diz o seguinte: renovo. Ouço o que o pecado me diz, disfarçado de sã pertinência. Sofro o mal que me fiz, servindo à desobediência. Avisto as velhas correntes e ferrugens do meu vil passado, mas olho e vejo os grilhões que me acorrentam ao teu lado.
O mal é antigo e sagaz, espreita minha santidade, vigiando meus momentos de paz, à procura de uma oportunidade. Por isso te peço, Senhor, perdoa toda a minha discórdia, desvia o teu santo furor e renova a tua misericórdia. Você tem orado assim? Pedindo que Deus te livre da tentação, das oportunidades pecaminosas e te dê oportunidades para exercer uma vida santa? Como tem sido a sua vida? De quem você é filho? De quem você é filho? Pense nisso. Pense nisso. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado. Pai Santo, somos convocados e contristados por Tua palavra a vivermos uma vida de justiça, assim como o Teu Filho Jesus viveu essa terra de maneira justa. Viver praticando a justiça e fugindo da prática do mal e do pecado. Pai Santo, para aqueles que já creem no Senhor Jesus, já têm Ele como seu único Salvador, ajude-nos, Pai, a viver uma vida de justiça, uma vida praticando o novo nascimento que temos, vivendo como nova criatura, com a divina semente que temos de Deus. E Pai Santo, para aqueles que perceberam hoje que não são crentes, que nunca se converteram, ou para aqueles, Senhor Deus, que de fato nunca tinham pensado sobre isso, sobre de quem são filhos, eu oro, Senhor, para que o Senhor converta o coração deles. Com Teu Espírito Santo, habite no coração deles e os faça crer no Evangelho. Pela Tua graça, o salve. Transforme eles, Senhor Deus. Adote-os como seus filhos. Destrua a obra do diabo na vida deles. Oramos assim, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus amados, estamos aqui encerrando mais um culto. Eu vou chamar novamente aqui nossos irmãos, Jairo e Lucas e Aline, para nos despedirmos. Só falando um pouco aqui, enquanto eu coloco aqui os irmãos na chamada, falando sobre aqueles que estão aqui presentes conosco. Vou ler aqui alguns nomes que eu vi, que eu não falei na primeira vez. Carmozi Gomes, bem-vinda, Deus te abençoe. Espero que tenha sido para você um momento abençoado de reflexão sobre a sua vida. E Nájila, minha mãe, Deus te abençoe, espero que você tenha refletido sobre isso, sobre de quem você é filha. Gisele, minha sogra, Deus te abençoe também. Espero que você também tenha refletido sobre isso. Deus edifique cada vez mais a sua vida. Gisa Silva, Giselda, Giselda, Deus te abençoe, Giselda. Que Deus tenha cada vez mais a sua vida um presente agradável. Mari Zaza, Deus te abençoe. Ciada, Ciada, Deus te abençoe grandemente a sua vida. Leide Laura também, Deus te abençoe, uma boa noite para você e para sua família. Antônio, boa noite. A Aline aqui também, né? Também está conosco. Monique, Deus te abençoe. Edilza, Antônio já falei também. Deus os abençoe, meus amados. E se você quer conversar, ouviu essa palavra, tem alguma dúvida, certo? Eu vou deixar aqui no comentário aqui em seguida. Pode falar comigo aqui, certo? Está o meu número de WhatsApp, certo? Aí, postei aí no YouTube. Então, queira falar comigo? Vitor, eu entendi a palavra, eu quero de fato entregar minha vida ao Senhor Jesus. Ou, Vitor, eu queria falar com você porque eu estava em uma condição de pecado, mas hoje eu quero me reconciliar com Deus. Eu sou crente, mas estava vivendo uma vida de pecado. Também fale comigo, oraremos por você, certo? Irmã Lúcia também, Lúcia Maús aqui, bem-vinda, Deus te abençoe, irmã Lúcia, certo? E então é isso, Lucas, Jairo,
Querem também se despedir aqui dos irmãos, dar boa noite? Fiquem à vontade. Só agradecer aos irmãos, né? Agradecer também pela mensagem que foi dita, que possa tocar de fato nossos corações. E é isso. Boa noite. Amém. Amém. Boa noite. Lucas? Não? Boa noite, meus irmãos. Boa semana. Deus abençoe a todos. E vamos orar um pelos outros. Dia 4 agora tem o novo decreto que vai sair, ou se vai permanecer como está, ou se vai ter alguma mudança. Vamos ficar atento aí também no grupo. Vai ver logo após o dia 4. Vamos orar um pelos outros, como sempre estamos fazendo. E Deus nos abençoe. Amém. Verdade, temos que confiar sempre em Deus. Lembrando que nossa principal autoridade é o Senhor, e por Jesus, por Deus, somos submissos às outras autoridades, até o momento de que eles estão seguindo ali de acordo com as Escrituras. Se houver algum empecilho, algum momento ali, saiba que nós iremos sempre prezar pela palavra, certo? Mas estamos bem, graças a Deus, estamos confiantes em Deus, estamos confiantes. Esse momento de reclusão é necessário. Queria aqui publicamente agradecer aos irmãos pelas orações, certo? A minha esposa Andressa, ela melhorou do Covid. Eu também estou bem melhor, graças a Deus. E Deus é muito bom. Foram dias difíceis, certo? É muito real essa doença, não é mentira, certo? Não é fake news. Então acredite. E que você possa se cuidar com a sua família, ter a cautela e ser cada vez mais sábio, certo? Então, Deus te abençoe, uma ótima semana, uma boa noite. Vamos aqui orar para encerrar e estamos despedidos, certo? Então, oremos a Deus uma última vez. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado por esse culto que podemos prestar a Ti. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores aqui cantados, que nos fizeram refletir, Senhor Deus, sobre a importância de crermos na Tua palavra, de vivermos uma vida santa, uma vida de lutas, mas também uma vida entregue aos Teus pés, Senhor. Obrigado pelo momento que tivemos aqui de comunhão com os irmãos mesmo que virtualmente, e nos abençoe nessa semana, nos dando oportunidades para pregar a Tua palavra e vivemos uma vida de santidade. Deus nos abençoe e oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, meus amados. Deus te abençoe. Uma ótima semana e uma boa noite. E até a próxima. Abraços.